noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde sempre em paz. O apóstolo, durante um ano consecutivo, eu vinha aqui todas as quartas-feiras, participava do grupo mediúnico da casa. Era bem diferente aqui, né? Mudou muito aqui. Mas depois voltamos outras vezes. Tenho um carinho muito grande por esta casa, pelos companheiros que aqui conheci. Alguns já estão em outras casas, mas é sempre agradável. Estar em Uberlândia é sempre agradável, sempre fui muito bem recebido, carinhosamente recebido aqui em Uberlândia, e fico sempre feliz quando tenho a oportunidade de estar aqui. Dessa vez estivemos hoje à tarde lá no Lar de Maria, agora à noite com vocês, amanhã de manhã lá no União de Amor. Então é uma oportunidade para eu aproveitar estar em Uberlândia e estar também em várias casas, porque a gente tem muitos amigos em cada uma dessas casas. Então para mim é uma alegria estar aqui, agradeço o convite que me foi feito e pediram-me que conversássemos hoje sobre a importância da família na educação do espírito. Então vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Há uma história, uma parábola, que diz que um homem, um pintor, ele queria pintar um quadro que representasse a sua obra-prima, que fosse o seu quadro de referência, de forma tal que ele mostrasse nessa tela para ele a coisa mais bela do mundo. E ele então buscou inspiração para colocar numa tela aquilo que ele entendia como a coisa mais bela do mundo. E depois de muito tempo pensar e meditar, ele não conseguindo chegar a uma ideia, ele sai de casa para uma caminhada. Então logo ele começa a caminhar, ele se encontra com um poeta. E o poeta, um homem sensível, percebendo a preocupação na face do pintor, pergunta-lhe o que estava acontecendo. E o pintor expôs a ele a sua dificuldade, queria pintar esse quadro da coisa mais bela do mundo, mas não conseguia materializar numa tela aquilo que fosse a coisa mais bela do mundo. Então o poeta disse para o pintor: olha, fique tranquilo, porque você já pode pintar a coisa mais bela do mundo. A coisa mais bela do mundo é o amor. Pinte o amor e você terá na sua tela a coisa mais bela do mundo. O homem, o pintor, agradeceu, mas ficou com a dúvida como que ele iria materializar na tela o amor. O que ele pintar para poder expressar o amor? Continuou com a dúvida, caminhando um pouco mais, se encontrou com um sacerdote, homem sensível, percebeu também a preocupação, a dúvida na face do pintor e perguntou a ele o que se passava. Ele explicou, tal qual explicou ao poeta, e o sacerdote disse a ele: olha, o amor é uma coisa bela, mas a coisa mais bela do mundo é a fé. Pinte a fé, porque a fé é a crença no amor. Então, crendo no amor, você vive o amor. Então, viva pela fé, pinte a fé. E o pintor agradeceu. E agora, dois problemas: como pintar o amor e a fé como coisas mais belas do mundo numa tela. Voltando para casa, ele se encontra com um ex-combatente de guerra. E esse ex-combatente, percebendo a preocupação e a dúvida ali no pintor, se aproxima dele com sensibilidade e pergunta-lhe o que estava acontecendo, e o pintor explicou que estava com duas coisas belas do mundo, o amor e a fé, para pintar numa tela, e ele queria pintar a coisa mais bela do mundo e não conseguia materializar o amor e a fé. E aí então o ex-combatente disse para ele: o amor e fé são coisas belíssimas no mundo, mas a coisa mais bela do mundo é a prática desses dois. Pinte a paz. A paz é a coisa mais bela do mundo. E ele então ficou com três dúvidas: como pintar o amor, como pintar a fé, como pintar a paz numa tela. E voltou. Chegando próximo à sua casa, no portão, ele vê a sua esposa e o seu filho, pequeno ainda, e o filho corre para abraçá-lo, a esposa corre para abraçá-lo, e no abraço e beijo da esposa ele encontra o amor. No olhar da criança confiando no pai, ele encontra a fé. E entrando em casa, os três encontram a paz. Ele vai para o seu ateliê
passa a noite toda pintando, e no outro dia ele chama a esposa e o filho e apresenta o quadro, a coisa mais bela do mundo, e dá um título: Minha Família. Essa é a ideia para a família, a coisa mais bela do mundo. Por que a coisa mais bela do mundo? Por que a família? Dizem-nos os Espíritos, respondendo à questão 775 do Livro dos Espíritos, que o relaxamento dos laços de família representaria um aumento do egoísmo. Pergunta-se aos Espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E os Espíritos responderam: um recrudescimento do egoísmo, um aumento do egoísmo. O que leva-nos a inferir que se a vida em família, os laços apertados, representam a paz, representam o amor, representam a fé, se o relaxamento desses laços representam o aumento do egoísmo, é porque em família então nós exercemos o altruísmo. Ou seja, na família nós temos um conjunto de pessoas que têm um acordo entre si, a cessão. A família é um acordo de cessão, em que cada um individualmente cede para que a coletividade ganhe, para que todos ganhem. Então, quando se fala em um casamento, passa-se, entre aspas, a um contrato de cessão. Cessão, um cedendo ao outro, sem perder a individualidade, para ganhar na coletividade. Então, por isso, na família, nós exercitamos o altruísmo, o aprender a ceder os espaços e a ganhar os espaços pela cessão dos próprios espaços. Por isso, o resultado do relaxamento dos laços de família seria o egoísmo exacerbado. Se observarmos o comentário feito à questão 774, que antecede a 775, obviamente, diz os Espíritos que os laços sociais são necessários, e os laços de família é que tornam mais apertados os laços sociais. E aí eles dizem: quis Deus que dessa forma fosse, para que os homens aprendessem a tratarem-se como irmãos. Com isso eles estão dizendo que a sociedade exprime o que é, ou melhor, o que determina as famílias. Ou seja, uma sociedade é um complexo de famílias, o que significa que a característica social são as características das famílias. Uma sociedade conservadora tem na sua composição famílias conservadoras. Uma sociedade liberal tem na sua composição famílias liberais, pois são os laços de família que tornam mais apertados ou mais frouxos os laços sociais. E ainda dizem os Espíritos, nessa questão 774 do Livro dos Espíritos, que a família, os laços de família são da natureza, é uma lei da natureza. O que então nos leva a perceber que família não é uma invenção social. Embora a sociologia assim entenda até mesmo como um fato social, na ideia de Emile Durkheim, mas não é, segundo os Espíritos, um fato social. É natural, é uma lei da natureza. E aí eles acrescentam: quis Deus que assim o fosse, para ensinar a sociedade a viver como irmãos. Então é natural o elemento família. Não é um rito social, não é uma criação social, é uma necessidade social. Que ela se forma numa consanguinidade a princípio, mas que se amplia e vai além dos laços consanguíneos, além da descendência, e passa então a agrupar as afinidades
onde então temos uma família com elementos de descendência consanguínea, mas também de vínculos afetivos que não necessariamente sejam consanguíneos. E aí o conceito de família amplia, como Jesus nos deu a ideia, quando em casa de Pedro, atendendo a várias pessoas, chega-lhe um e diz: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. E ele responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Em outras traduções, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe e são meus irmãos. Com isso, Jesus rebaixa a família ao nível dos estranhos? Não. Eleva os estranhos ao nível da família, para dizer que há uma universalidade na família a partir dos laços afetivos e não necessariamente dos laços consanguíneos. Isso amplia o conceito de família, como vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos falam da reencarnação como elemento de fortalecimento dos laços familiares, no capítulo 4. Quando dizem que pela reencarnação nós transformamos aquilo que era pura consanguinidade em laços universais, porque em cada família, pela consanguinidade ou afinidade, desenvolvemos a amorosidade, e essa amorosidade não é rompida com a cessação da vida material, com a morte física. E a cada encarnação ampliamos a amorosidade pelas pessoas e ampliamos a nossa família, até chegarmos num conceito de família universal. Então percebemos claramente que família não é uma invenção humana, é uma necessidade da encarnação na espécie humana e nessa convivência um aprendizado. Na família é que nós nos mostramos de fato como nós somos. Na sociedade nós nos mostramos como gostaríamos que as pessoas pensassem que nós somos. E em casa mostramos-nos genuinamente como nós somos. Ali na convivência familiar, que nós podemos chamar de escola bendita, é que nós temos uma grande oportunidade de autoconhecimento, que o professor Ney Prieto Pérez, no livro Manual Prático do Espírita, diz: autoconhecer-se no convívio com o semelhante. E não há lugar melhor para um convívio com o semelhante do que na família. E por que autoconhecer-se? Porque pelas nossas reações aos estímulos que recebemos, nós podemos observar como realmente nós estamos, em que nível nós estamos. É fácil perceber isso. Na rua, como é que nós somos normalmente na rua? Entre os estranhos. Com licença? Por favor. Você primeiro. Não há de quê. Muito obrigado. E em casa? Cala, sai, senta, some, quieta. Deus. Nós somos quem? O da rua ou o de casa? Nós somos o de casa. E fazemos-nos de outra pessoa na rua. E é justamente nesse ponto, na proximidade, na naturalidade da convivência, é que nós vamos demonstrando quem realmente nós somos. E ali podemos nos autoconhecer pelas nossas reações às situações familiares, porque lá não precisamos de nenhuma capa para cobrir o nosso interior. Lá estamos entre os conhecidos, e lá é que nós mostramos de fato quem nós somos. E é nessa intimidade da convivência que nós vamos percebendo o nível de afetividade e o quanto essa afetividade pode estar sendo carcomida sem que nós percebamos. Quanto mais íntimos nós somos, mais distantes nós ficamos, mais indiferentes nós parecemos. Pensemos, estamos passando na rua
cruzamos com uma pessoa amigona, conhecidíssima, mas que por um motivo ou outro nós não a percebemos. E passamos, e essa pessoa nos viu, nós não a vimos, e ela vira-se para a gente e diz assim: você não vai me cumprimentar, não? Você dormiu comigo por acaso? Quer dizer, quem dorme junto não se cumprimenta? Marido e mulher então são dois estranhos? Acordam para um lado e outro para o outro? Vejam, a pergunta já embute a ideia de que enquanto estamos distantes, nós nos tratamos bem. Depois que nos aproximamos, nós vamos nos esquecendo. Vamos ficando diferentes ou indiferentes. E isso é o afrouxamento dos laços de família. Essa indiferença. Irmão, mas é o costume, é o hábito, é a convivência, é a rotina, Simão. E o que é rotina? Rotina, dizem, é fazer a mesma coisa sempre. Fazer a mesma coisa todo santo dia. E eu pergunto a vocês: vocês almoçaram hoje? Almoçaram ontem? Quinta-feira também almoçar? Vão almoçar amanhã? Mas todo dia vocês almoçam? Isso é uma rotina danada, eu não aguento mais almoçar, gente. Quando eu me lembro que eu tenho que almoçar, mas me dá um arrepio, porque é uma rotina. Dormiram a noite passada? A anterior? Vão dormir hoje? Como é que vocês aguentam dormir toda noite? Isso é rotineiro demais. Todo dia tem que dormir, eu não aguento mais isso. Se rotina é fazer a mesma coisa todo dia, nós pararíamos de comer, nós pararíamos de dormir, porque fazemos isso todos os dias. Então rotina não pode ser fazer a mesma coisa todos os dias. Então o que é rotina? Há uma letra de uma música, lá dos anos 70, meu pai me contava isso, porque eu nunca ouvi essa música, né? Lógico, anos 70, como é que eu ia ouvir isso? Mas meu pai me dizia que existia uma letra que dizia assim: todo dia ela faz tudo sempre igual, e me acorda às 6 horas da manhã, e me vem com um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Onde é que está a rotina nisso? Vamos observar essa letra e perceber onde é que eu posso dizer que está a rotina. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Temos rotina aí? Temos. Tudo sempre igual. Vocês fazendo um sorriso especial. Veja, me vem com um sorriso pontual. A letra é essa. É que na forma de cantar alguns mudaram justamente pelo que eu vou dizer agora. A letra original, sorriso pontual. Tem rotina aí? Aí é que está a rotina da música. Sorriso nunca pode ser pontual. Sorriso é fruto de uma intenção, de um sentimento. E sentimento você não tem de hora marcada. Sentimento você tem na hora que você sente. Então o sorriso não poderia ser pontual. Aí outros cantores passaram a cantar sorriso especial e não mais pontual. Porque a rotina não está no todo dia, não está nas 6 horas da manhã, está quando se quer colocar um sentimento de hora marcada. É preciso paz, lembram da letra cantada aqui? Omissata, Renato Teixeira, é preciso paz para poder sorrir. Como sorrir pontualmente? Então rotina não é fazer a mesma coisa sempre. Rotina é ter sempre o mesmo sentimento quando se faz a mesma coisa. Rotina é quando eu diminuo o sentimento a uma esfera apenas de necessidade e não de exato sentido. Por isso os relacionamentos esfriam, porque esquece-se o sentimento e passa a viver apenas da necessidade. Quando a convivência se transforma numa divisão de espaço, não numa junção de sentimentos. Quando há a junção de sentimentos, não se caminha para a rotina. Então, quando eu quero pontualizar um sorriso, eu estou matando o sentimento. Estou entrando na rotina. E aí, nós percebemos então, que o que mantém viva a chama de uma convivência salutar na família é o sentimento renovado, todos os dias. É aquilo que vai explicar por que eu trato diferente os estranhos, sendo cordial, dos conhecidos e amigos e íntimos, sendo indiferente. Porque acho que uma vez conquistado, não há por que se manter
Veja uma fase de namoro, que é o primeiro passo da montagem de uma família. Há uma lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, salvo o casal de namorados. O casal de namorados é capaz de ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Você olha a distância e não sabe se são dois ou se é um. Você olha e fala, não, é um, não, são dois, não, é um, está muito juntinho, não, são dois, não, é um. E quando chega perto você percebe que são duas pessoas porque tem duas vozes diferentes. Porque visualmente estão juntos, grudados, dando a impressão que é um só. Depois que se casam, passa o tempo, você olha, é um, são dois. Você vai perceber, é um só, porque um anda numa calçada, o outro anda na outra calçada. O presente de namorados, já viram? Uma gargantilha, são personalíssimos. Gargantilha, uma pulseira, um relógio, um par de sapatos, um par de brincos, um vestido, uma calça, personalizadamente. Presente de casados, um micro-ondas, um edredom de casal. São presentes coletivizados, não individualizados. A fala de um casal de namorados, já viram? Já ouviram? Ouviram coisa mais melosa? Ô, benzinho, fala coisinha aí, neguinho. É isso. É benzinho, bem. Aí em casa, aquele trem que estava em casa, aquela coisa que Deus me deu. Veja, não há brincadeira, mas mostrando que há uma indiferença. Por quê? Porque entende que uma vez casados, determinado já está. Ali está começando a convivência com o fim de constituição familiar. Porque na fase que precede o namoro, é a fase de convivência para percepção e conhecimento de um e outro. Por isso é uma fase necessária. O namoro, ele não é um rito, ele não é uma obrigação social, é uma oportunidade de aproximação para que possa se caminhar para um momento de maturidade, e esse momento chama-se casamento, que é o que está na questão 695 do Livro dos Espíritos. O casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, é contrária à lei natural? Veja a pergunta que Kardec faz. O casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, é contrária à lei natural? E os Espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. Então mostra que, sendo o casamento um progresso na marcha da humanidade, o casamento é um elemento de maturidade da própria sociedade. E na questão seguinte, pergunta-se, qual seria então o resultado da abolição do casamento? E eles respondem, um retorno à vida animal. Veja que interessante. A abolição do casamento, um retorno à vida animal, ou seja, uma vida de instintos, perpetuação, conservação, mas não sentimento. Pressupõe-se então que o casamento não é uma junção para estímulos de instintos, mas uma junção, uma união de duas consciências desenvolvidas que vão além dos instintos de conservação e perpetuação da espécie. É uma união de sentimentos e de propósitos. Por isso um progresso na marcha da humanidade. Casamento, entendendo bem, não necessariamente uma instituição material. A união, porque é interessante a pergunta, o casamento, aí puseram vírgula, isto é, vírgula, a união permanente entre dois seres, vírgula, é contrário à lei natural? Chamaram a atenção, uma forma vocativa, para dizer, olha, a união, olha por minha conta, não está no texto, a união permanente entre dois seres. O que é esse permanente? Para sempre? Então como é que fica a indissolubilidade que os Espíritos dizem que não é da lei natural? Porque lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, temos a explicação que o divórcio é uma lei humana que vem separar de direito aquilo que estava separado de fato.
e que a indissolubilidade não é uma lei natural, é uma lei humana. Como eles dizem isso, se logo na questão diz que a união é permanente e eles não corrigem a permanência? Isso nos leva a fazer uma interrogação, uma pergunta. O que é a união permanente? E para responder a essa pergunta, precisamos responder a uma outra pergunta: por quais motivos as pessoas se casam? Porque a resposta à pergunta quanto tempo dura um casamento é justamente depende do motivo que levou a casar. O motivo do casamento perdurando, o casamento perdura. Quando termina o casamento, quando termina o motivo que levou ao casamento. Então, por quais motivos as pessoas se casam? Algumas se casam, não em Uberlândia, obviamente, por interesse material. A outra é rica, eu estou precisando melhorar meu investimento, então caso com patrimônio alheio. Quanto tempo dura esse casamento? Quanto tempo durar a minha carência monetária? Quando eu não estiver mais carente monetariamente, o casamento não continua. Por quê? Porque agora eu já tenho patrimônio. Então, para que continuar o casamento? Acabou o motivo, acabou o casamento. Há pessoas que se casam por carência afetiva. São carentes. E aí encontram ali numa outra pessoa aquele ancoradouro da carência. E aí se casam pela carência de um. Quanto tempo dura? Até o momento que não se sentir carente mais. Não tendo a carência, não tem a necessidade daquele que era o seu porto seguro. Agora não mais. Então se desfaz. Há aqueles que se casam por fuga. Não aguento a pressão da minha família. Meus pais não me... não, eu vou dar um jeito de casar porque eu fico longe deles. Quanto tempo dura o casamento? Quanto tempo durar a fuga? Não me sinto mais fugitivo, então faço o quê? Para que continuar casado? Separa. Há aqueles que casam pela beleza alheia. A pessoa é linda, aquela coisinha, ou coisinho. E aí aquela coisinha vai se transformando, vira uma coisa. Vira, na linguagem nossa, um colchão amarrado. E o motivo do casamento era a beleza se foi. O que acontece com o casamento? Se vai. Então perceberam que esses motivos não dão permanência? Então não é a isso que se refere. Aqueles se casam pelo real sentimento, o amor. Quanto tempo durará esse casamento? Quanto tempo durará o amor? E dizia o apóstolo Paulo na sua carta primeira aos Coríntios, no 13º capítulo, no capítulo 13, o amor é permanente. O amor não se ensoberbece, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana. O amor compreende, o amor tudo crê, o amor tudo ama. Passarão os dons, a profecia e as línguas, permanecerá o amor. Podem acabar os dons, permanecerá o amor. De todos, o amor é o maior. A fé permanecerá, a esperança permanecerá, mas o amor é maior. Quando esse acabar, acaba a união. E essa é que não acaba. O amor não vai terminar. Não terminando, é permanente a união. Então aí nós entendemos o sentido do texto bíblico quando diz: não separe o homem o que Deus uniu. Como João o evangelista define Deus? Deus é amor. Por um silogismo puro e simples. Se Deus é amor e Deus une, logo o amor une. Aquilo que está unido pelo amor não se separa, porque é uma união de fato permanente. Então é a essa união que os Espíritos aludem, à questão 695 do Livro dos Espíritos. Essa é a ideia do casamento, a maturidade de sentimentos. E é fase de adaptação. A ordem natural das coisas seria as pessoas se conhecerem, namorarem, casarem
terem filhos. Uma ordem natural.